Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu nome é Ana Mecabô, eu sou da Diocese de Novo Hamburgo, do Grupo de Oração São Luís, da Catedral. E estamos dando prosseguimento ao estudo da Carta de São Paulo aos Romanos e entramos agora no capítulo 6. Para a gente fazer uma retrospectiva breve, no capítulo 5, ele vai falar que o pecado de Adão, de um único homem, se estendeu para toda a humanidade. A partir de Adão, todos pecaram. Mas ele vem dizer também que onde teve a abundância do pecado, superabundou a graça. Ou seja, a salvação que nos foi trazida por Jesus é muito maior do que o pecado que nós cometemos. A graça é muito mais. E ele começa então o capítulo 6 fazendo uma pergunta. Que diremos? Permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça? É para isso que nós recebemos a graça de Deus? Para a gente ter uma justificativa para continuar pecando? Claro que não. Ele mesmo então vai chamar a atenção desse fato com a resposta. Ele faz a pergunta e logo em seguida ele dá a resposta. De modo algum. Se nós morremos para o pecado, não podemos mais viver com o pecado. É uma escolha que cada um de nós temos que fazer. Já não estamos mais presos ao pecado, então temos que viver essa vida nova. E essa vida nova tem relação direta com o batismo. O batismo que cada um de nós recebe pela morte de Jesus na cruz. Ele aceitou viver a nossa carne humana e, como um de nós, pagar pelos nossos pecados na cruz, nos reconciliando com Deus. E ao pagar o preço pelos nossos pecados, foi apagada a nossa conta. Aquele pecado de Adão, que se espalhou por toda a humanidade, agora um único homem, ele reconcilia toda a humanidade que estava no pecado com Deus. Ele cria esse caminho, essa ponte entre os homens que estavam perdidos no pecado, afastados de Deus, e Deus. Ele nos resgatou, ele nos levou de volta para aquilo que era no início, antes do pecado original. Aquilo que era o projeto de Deus. Ele reconstruiu o projeto de Deus que havia sido perdido quando nós livremente escolhemos o pecado desde as origens. E até o dia de hoje, muitas vezes ainda escolhemos. Mas ele nos deu esta nova visão de que é possível viver essa vida nova, porque ele já pagou o preço dos nossos pecados. Já não estamos mais presos no pecado. E de onde nós sabemos que isso acontece? De onde nós podemos ter certeza de que nós recebemos essa redenção? Na cruz, quando foi aberto o coração de Jesus, saiu sangue e água. A igreja tem entendido sempre que os sacramentos todos nascem dessa água e desse sangue que brotaram do coração de Jesus, que demonstrou o quanto ele nos amou e o quanto ele deu tudo que ele tinha por nós. Está escrito no Catecismo da Igreja Católica, no número 1225, que foi na Páscoa, na sua Páscoa, que Cristo abriu a todos os homens as fontes do batismo. Com efeito, já tinha falado da paixão que iria sofrer em Jerusalém como de um batismo, com o qual devia ser batizado. O sangue e a água que escorreram do lado traspassado de Jesus crucificado são tipos do batismo e da Eucaristia, sacramentos da vida nova. Desde então é possível nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Pelo batismo, nós temos uma vida nova. É da água que jorra do coração aberto de Jesus que nós recebemos a graça de sermos batizados. Então é na sua morte. E por que na sua morte? Porque nós colocamos todos os nossos pecados naquele corpo mortal de Jesus que morre na cruz. E a sua divindade nos resgata. Por isso, ele podia pagar o preço
dos nossos pecados. Nós vemos lá no versículo 5: se fomos feitos o mesmo ser com ele por uma morte semelhante à sua, o seremos igualmente por uma comum ressurreição. No corpo mortal de Jesus morreram todos os nossos pecados, mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. Então nós que botamos todos os nossos pecados naquele corpo de Jesus na cruz, junto com ele, pregamos todos os nossos pecados, morreram com ele na cruz, nós podemos ressuscitar para uma vida nova. Já aqui, vivendo a graça do batismo, mas depois também na vida eterna. É assim que nós sabemos, lá no versículo 6 está escrito: sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que seja reduzido à impotência o corpo, outrora subjugado pelo pecado. São Paulo fala muito nesse termo, homem velho. O que é o homem velho? É o homem do pecado, é o homem que se deixa dominar por ele, pelo pecado. Então, nós crucificamos esse homem velho que se deixava dominar pelo pecado, que reduzia o nosso corpo à impotência, porque nós não tínhamos a graça. Nós vivíamos tentando viver uma vida de Deus sem ter a graça do batismo. Era, segundo São Paulo, impossível ao homem conseguir. Essa luta era contínua. E ao colocar o corpo do pecado na cruz, nós ganhamos uma nova graça, uma força espiritual que nos faz ter a capacidade de lutar contra o pecado e vencer. Nós alcançamos a vitória. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com Ele. Nós estamos no versículo 8. É preciso morrer com Cristo e vivermos com Ele. Como assim morrer com Cristo? Morre o que é pecado em nós, o que é carnal, para ressuscitar um homem espiritual, um homem que olha para as coisas do mundo com outros olhos, com os olhos que Jesus olhou, com os olhos de amor. Então ali nós vamos ver que é preciso morrer com Cristo para também podermos viver com Ele. No versículo 9 está escrito: pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre ele. O que ele vai nos dizer é que vale a pena seguir a vida de Jesus, mesmo morrendo com ele, porque Jesus venceu a morte. E ele já não mais pode não pode mais morrer, e a morte não tem mais domínio sobre ele. Morto, ele foi uma vez por todas pelo pecado, porém está vivo e continua vivo para Deus. Nós também somos chamados, então, lá no versículo 11, a considerar-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Se nós vivemos essa vida da graça, nós vamos viver como Jesus viveu e vamos receber a recompensa que ele, por ser filho obediente, também recebeu. Nós somos chamados a ser ressuscitados, como Jesus foi ressuscitado. E aí nós vivemos essa vida plena que ele vem nos trazer. Lá no versículo 12: não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites. São Paulo traz muitas vezes o corpo mortal, nosso corpo, como aquele que nos traz tentações. Nós temos uma luta constante contra as tentações do nosso corpo. A gente tem frio, a gente tem fome, a gente tem preguiça, a gente quer tantas coisas do nosso corpo, exige. Muitas vezes a gente quer ficar perto de Deus, mas o nosso corpo cansa, nosso corpo reclama. É a luta diária de todos nós. E aí ele vai dizer: não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus impulsos, aos seus apetites, aquilo que ele quer fazer.
nem ofereçais os vossos membros ao pecado como instrumentos do mal. Nós não podemos deixar que os nossos olhos se deixem dominar por visões de cobiça, de luxúria, tantas coisas que às vezes se apresentam. Nós é que dominamos sobre o nosso corpo. Eu posso desviar o meu olhar daquele lugar onde eu vejo que eu vou sofrer uma tentação. Eu posso dominar os meus impulsos na hora de xingar alguém, de falar uma bobagem, de gritar, alguma coisa que vai levar ao mal. Eu posso dominar sobre o meu corpo, mas é preciso que eu peça a graça de Deus, porque muitas vezes por nós mesmos a gente não tem força. Nós muitas vezes nos deixamos dominar pelos nossos impulsos, pelas nossas necessidades, mas é importante oferecer o nosso corpo a Deus como vivos, salvos da morte, para que os vossos membros sejam instrumentos do bem a seu serviço. Isso é uma luta constante, oferecer os nossos membros para a vida, para serviço de Deus, pelo jeito de falar, com calma, com caridade, pelo jeito de olhar, pelas boas obras que a gente vai fazer, servindo os outros, os doentes, visitando as pessoas. Tem tantas coisas que o nosso corpo também é destinado a fazer, e através do corpo é que nós conseguimos levar o bem aos outros, e nós precisamos colocar o nosso corpo a esse serviço, dominando sobre ele. Por isso é tão importante muitas vezes a prática do jejum, que vai nos ensinar a ter esse domínio sobre o nosso corpo, sobre às vezes a gula. Quantas coisas o Senhor vai nos ensinando quando a gente coloca os nossos membros a seu serviço. Ele vai nos ensinando a lei do amor. Mas para isso é preciso colocar tudo que nós somos e tudo que nós temos a serviço do Senhor. Aí ele lá no versículo 14 ele vai dizer: o pecado já não vos dominará, porque agora não estáis sob a lei, mas sim sobre a graça. Paulo vem dizer que aquele que é batizado, ele tem uma condição espiritual diferente, porque dentro dele mora o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Santíssima Trindade fez morada na alma da pessoa que é batizada. Então, quando eu tenho o dom do Espírito Santo dentro de mim, a graça de Deus, eu consigo lutar com mais facilidade contra o pecado que também quer dominar em mim. É a luta do espírito contra a luta contra a carne. E é preciso cada vez mais colocar tudo sob a graça de Deus. E pedir a força do Espírito Santo, pedir a força do Espírito Santo, porque quanto mais próximos de Deus, quanto mais a gente está em oração, quanto mais a gente tem uma vida de sacramentos, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente tem horror ao pecado, mais a gente quer fugir do pecado, porque a gente começa a perceber a maldade que há em pequenas coisas. Às vezes a gente não se dava conta antes, a gente ria quando alguém caía no chão, a gente achava graça. Hoje a gente já se preocupa se o irmão se machucou. Há pequenas coisinhas como essa, é um exemplo. A gente vai, aos poucos, quanto mais a gente vai afinando o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, mais a gente vai percebendo que antes, aquelas conversas que falava mal de todo mundo, naquela rodinha de chimarrão, agora já não é mais para mim, eu não posso mais falar mal dos outros. Já perdi a graça de falar mal dos outros. Antes a gente achava tão divertido, né? Falar mal dos outros, dar risada, debochar do que o outro fazia. Agora que eu estou mais perto de Deus, mais próximo da Eucaristia, mais próximo da oração, me sinto amada por Deus. Eu vejo que aquele irmão de quem eu estou debochando também é amado por Deus. Então como é que eu vou estar falando mal dele? Como é que eu vou estar debochando? É uma luta. É uma luta constante. Todos os dias a gente tem que estar atento àquilo que Deus está nos pedindo. Porque muitas vezes a gente recai nesse pecado. E é isso
que São Paulo vai dizer. Vocês não sabem que quando vocês se oferecem para alguém para obedecer, vocês são escravos daquele a quem obedeceis? Isso está escrito lá no versículo 16, lá no finzinho. Ora, se a gente se oferece ao pecado, para obedecer ao pecado, nós nos tornamos escravos novamente do pecado. Se nós nos oferecemos a Deus, para obedecer a Deus, nós nos tornamos escravos de Deus. E a quem nós queremos servir? Queremos servir ao pecado? Queremos servir a Deus? Isso é uma escolha. Jesus já nos alertou que não dá para servir a dois senhores. Nós precisamos lutar na nossa vida contra o pecado. Lá no versículo 17 vai dizer: graças a Deus, porém, que depois de teres sido escravos do pecado, obedecestes de coração à regra da doutrina na qual tendes sido instruídos. São Paulo está falando aqui que os romanos, a quem é destinada essa carta, eles obedeceram de coração a regra da doutrina. Eles conheceram a doutrina cristã, eles conheceram a doutrina de Jesus Cristo e aderiram. Eles que antes eram pagãos, alguns eram judeus, converteram-se ao cristianismo e seguiram a doutrina de Jesus com coração alegre. E é isso que São Paulo está ressaltando. Que obedecesses de coração a regra da doutrina na qual tendes sido instruídos. E aí lá no versículo 18 ele vai dizer: e libertados do pecado, vos tornastes servos da justiça. Ele dá graças a Deus que os romanos foram libertados do pecado e agora são servos da justiça. Nós somos servos da justiça. E aí ele usa no versículo 19 uma linguagem escravocrata para falar sobre uma verdade de fé. E ele já vai pedindo perdão para eles, porque muitos entre eles eram escravos ou conheciam essa realidade triste. E ele já vai pedindo perdão, mas ao mesmo tempo ele vai dizer: me desculpem, mas eu vou ter que falar de uma forma que vocês entendam. E a melhor forma de falar isso que eu quero dizer é através dessa linguagem corrente, de algo que acontece no meio de vocês, porque vocês têm muitos escravos no meio de vocês. Então ele vai e usa essa linguagem dizendo: pois como pusestes os vossos membros a serviço da impureza, do mal, para cometer a iniquidade, assim ponde agora os vossos membros a serviço da justiça para chegar à santidade. Pois quando éreis escravos do pecado, éreis livres a respeito da justiça. O que ele quer dizer aqui é que quando as pessoas estavam escravas do pecado, eles não tinham nada a ver com a justiça porque eles não tinham justificação. Não havia ainda a vida eterna preparada, porque Jesus ainda não havia morrido na cruz. Então, enquanto eles viviam escravos do pecado, eles estavam, tanto fazia. Qual era a recompensa que eles iam receber? Não havia justiça. Então, eles viviam escravos do pecado e estavam livres da justificação, da justiça. E aí ele vai dizer: que frutos produzis então? Frutos dos quais agora vos envergonhais. Quando a gente vive no pecado, quanta vergonha a gente tem de coisas que a gente fazia, que a gente pensa: meu, como é que eu consegui fazer tal coisa? Como é que eu tinha cara de fazer isso, né? Mas ele vai dizer com clareza: quem vive no pecado tem um fim, que é a morte. Mas de que morte ele está falando? Todos nós vamos morrer? Vocês vão me perguntar. Todos vão morrer. A morte que São Paulo fala para os romanos é a morte eterna. O salário do pecado é a morte. Aquele que peca vai para a morte eterna, que é o inferno. E aquele
que vive como escravo de Deus, que vive a vida de batizado, a vida nova, vai ser justificado, vai ser considerado justo, vai viver pela justiça. E essa justiça é a vida nova, que é a vida eterna, que está destinada para aqueles que vivem a justiça, junto de Deus. Então, ele vai dizer lá no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, enquanto que o dom de Deus é vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. É bem claro, São Paulo nos coloca diante de dois caminhos. Ou nós permanecemos na escravidão do pecado, nós já fomos livres dessa escravidão pela morte de Jesus na cruz, pelo seu batismo. Nós fomos batizados nesse mesmo batismo que Jesus recebeu na cruz, batismo de sangue. Nós fomos batizados e o nosso pecado morreu com ele e nós ressurgimos para uma vida nova. Só que diante desse fato, Paulo nos coloca dois caminhos e nos alerta. Cuidado para não voltar à escravidão do pecado. Se nós colocamos os nossos membros a serviço do pecado, nós voltamos a virar escravos do pecado. Nós somos convidados a viver uma vida nova como batizados e então sim receber a vida eterna, que é dom de Deus em Cristo Jesus, nosso Salvador. Nós glorificamos a esse Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós, que nos salvou, que nos libertou e que te ama e que pagou o preço dos teus pecados, dos meus pecados. Glórias e louvores a esse Senhor, para sempre seja louvado eternamente o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.